Olá, amigo. Bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria recebê-lo aqui. Como é bom ter você aqui todas as semanas participando conosco, estudando a lição da Escola Sabatina, interagindo conosco através aí do bate-papo, do chat. Eu quero convidar você que você entre ali, dê suas opiniões, faça suas perguntas, especialmente você, professor da Escola Sabatina, e você, diretor da Escola Sabatina, especialmente aqui da região central de São Paulo. Você sabe, eu sou o pastor César Reis e eu sou líder do ministério da Escola Sabatina aqui desta região. Semanalmente nós estamos aqui para conversar com você, para juntos aprendermos e receber algumas informações agradáveis e desafiadoras para o nosso ministério. Hoje, amigo, eu quero animar você para que você tenha aí a classe dos professores. É verdade que a gente está no novo formato, é um desafio para nós muito grande, como fazer, como realizar, mas você sabe a melhor maneira de fazer isso. Você conhece a sua igreja, você conhece os seus liderados, você conhece os membros da sua comunidade, portanto, você deve achar o melhor momento, o melhor horário, e você pode também repassar o que você aprende aqui na lição da Escola Sabatina, e mesmo os vídeos ficam gravados, você pode repassar aí para os seus alunos da Escola Sabatina, para os professores da Escola Sabatina, preparando esses professores para ter uma qualidade melhor, um aprendizado mais profundo, não é? Um gabarito melhor para poder ensinar os alunos da lição da Escola Sabatina. Outra coisa importante, você visitar os alunos faltosos. Às vezes, aqueles alunos que não têm ido à igreja, eu não sei se ainda nós já estamos completamente abertos às nossas igrejas, né? Mas caso a sua igreja esteja totalmente aberta, é importante você fazer um trabalho de visitação aos alunos da Escola Sabatina, aqueles que faltaram. É importante saber por que faltaram, se estão adoentados. Ou se você não pode ir até lá, quem sabe faz um contato através da internet, através de uma ligação telefônica, através do WhatsApp. Isso é importante. Essa aproximação, esse vínculo, é importante você conhecer os alunos que fazem parte da tua comunidade. E, acima de tudo, incentive a presença deles, né? Ali no estudo diário. E, acima de tudo, amigo, irmão e diretor da Escola Sabatina, é importante você animá-los a terem em mãos a lição da Escola Sabatina. A cada semestre nós temos o programa Maná. Isso eu vou te contar na semana que vem, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus prepare agora o seu coração e a sua mente para juntos estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina dessa semana. O pastor Fernando, junto com seus convidados, vai apresentar para você a recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Um abraço, Deus te abençoe e foi muito bom estar com você mais uma vez nesta hora. Oi pessoal, bem-vindos, que bom você que já está entrando aí através do YouTube, do Facebook, para participar de novo com a gente aqui na lição da Escola Sabatina, classe de professores da Associação Paulistana. Nós chegamos hoje na lição número 7, Aliança no Sinai. Volta conosco o grupo 1, né, aquele que participou da primeira, depois da 4, grupo 7. E você tem interação conosco, tem participação. A gente só não está lendo as tuas observações aqui, mas a interação é total. Nós estamos aí interagindo com você dentro do nosso, dentro dos chats, né? E por isso você é bem-vindo, você ajuda a gente a fazer a lição. Você vai chegando, vai falando com todo mundo, dando o seu boa noite, o seu feliz sábado. E eu quero dar o meu boa noite, o meu feliz sábado aqui para o Edson Nunes, que é pastor lá da Nova Semente, para o Tiago, que é pastor do distrito aí de Perdizes, 4 projetos especiais, e para o Tonácio, que é o nosso JA aqui da Paulistana, um time muito legal que tem participado com a gente. Eu tenho amado fazer a lição com vocês, rapazes, meninos, eu que sou o vovô de todos vocês aqui, né? Bom, Aliança no Sinai, a lição da Escola Sabatina, a promessa, estudando sobre a aliança, estou aprendendo um monte, estudando essa lição aqui. Tenho certeza que você também, estou aprendendo com eles aqui, estou aprendendo com vocês também, tá? Aliança no Sinai, a lição número 7. Vamos lá, de novo, para a nossa introdução, partindo para a parte do domingo. Quem começa hoje a nossa lição? Posso começar, pastor? Maravilha! Vocês são bem obedientezinhos assim. Na primeira foi o Edson, depois foi o Tiago, agora
O Tonasso, maravilha. Um cedendo a vez para o outro. Tonasso. Porque a gente quer que os outros cresçam, né? E que a gente diminua, mas a gente vai tentando. Vamos lá, gente. Bom, a gente vai falar da Aliança no Sinai. Já falamos aqui com esse grupo especial, né? De como tudo começa, como que essa aliança brota no coração de Deus. Já falamos com Abraão, como ela se amplia para a humanidade e Deus usando ali Abraão a despeito de quem ele era. Mas você já tem visto aí os outros grupos trabalhando outras alianças com Noé e tal. A gente só está evoluindo. Então, a aliança sinática, a sinaítica, ou seja, a aliança do Sinai, ela é uma aliança que traz algumas questões bem relevantes para a nossa jornada e que implicam na maneira que você vai se relacionar hoje com a salvação também. Por que eu falo isso? Porque a gente vai trazer bastante à tona aqui a lei de Deus e essa questão de como que a lei, qual o papel da lei nessa aliança, como que essas obrigações da lei vão se traduzir também no processo de salvação. E o domingo já começa com uma boa notícia, na verdade, umas boas metáforas de Deus aqui, quando no domingo o título seria Sobre Asas de Águia, né? Você que está estudando a lição com a gente aí dia após dia, Deus tem algumas ilustrações para descrever a maneira que ele vai cuidar do seu povo antes dele colocar essa aliança em frente ao povo. Então, Deus vai destacar primeiro os seus atos de salvação. Deus vai destacar primeiro a sua obra de redenção, né? Próprios 10 mandamentos ali, antes de eles existirem, antes de Deus dar as ordens, ele coloca: lembra de como eu tirei vocês do Egito. Né? Isso é muito importante a gente ter em mente. Deus primeiro lembra a ação redentora dele. Deus primeiro lembra a ação em pró daquele povo de Israel que estava escravo no Egito, para poder resgatar esse povo. E aí sim, então, ele faz a proposta da aliança no Sinai. E eu vou destacar aqui, pastor Fernando e colegas, essa figura da águia, né, que a lição traz. São várias figuras que Deus traz para cuidar do seu povo e para demonstrar amor pelo seu povo, e a lição já abre com essa figura da águia. E é muito legal você ver os textos que Deus coloca isso. Eu vou ler alguns aqui só para a gente começar a entrar nesse processo de Deus demonstrando o seu amor antes de colocar essa aliança de novo para o povo ali no Sinai. O primeiro verso que eu vou ler aqui, ele está em Deuteronômio 32, de 10 a 12, né? Eu vou ler primeiro o verso áureo, tá? O verso para memorizar, que a gente chama, né? E depois vou ler esse verso. Para memorizar, ele vai falar o seguinte, ó: vocês viram, né, o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe perto de mim. Aqui está mostrando claramente a aproximação de Deus inicial, como que Deus carrega os seus filhos. E aí Deuteronômio vai ampliar isso, ele coloca assim: encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada, de ventos uivantes, cercou-os e cuidou deles, protegeu-os com uma pupila de seus olhos, né? E aí ele vai acrescentar dizendo o seguinte: como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. Aqui é um carinho do escritor bíblico, da revelação do amor de Deus, essa ideia de que Deus é que luta em favor do povo, essa ideia de que Deus é que carrega o povo. E eu gosto das figuras que os profetas vão revelando, e Deus vai falando de várias formas, como já foi dito aqui, através de várias metáforas. Então Deus tem amor de pai, Deus tem amor de mãe. Ele fala: ainda que uma mãe se esqueça, eu vou me lembrar de ti, eu te atraio para mim com amor eterno. Ele fala de várias maneiras para que o povo entenda desse amor, e nenhuma aliança começa sem antes a gente retomar esse amor e da onde vem essa graça, de por que Deus nos escolhe. E falando desse amor, tem uma metáfora interessante que, se não me engano, aqui na lição o autor George Knight comenta sobre a águia, e não é à toa que o escritor bíblico escolhe isso. Há um cuidado muito diferenciado da águia com os filhotes, né? E é destacado isso até no texto que eu li de Deuteronômio, a ideia de que o filhote ele aprende a voar, literalmente, segundo a biologia vai dizer aí dos animais, que a águia está voando, ela voa um pouquinho mais alto, os animais tentam pegar a comida da águia, só que alguns filhotes caem, literalmente, e as águias retomam os filhotes e começam o processo de novo. E aqui está uma baita metáfora de Israel, né? Deus sempre trazendo eles, levando eles à maturidade, e eles escorregando, caindo, e Deus retoma nas asas e traz de novo eles em segurança, que era um processo muito claro para eles na época ao escrever sobre essa metáfora. Então aqui, pastor Fernando e colegas, a lição abre já retomando os atos salvíficos de Deus, e Deus usando uma das metáforas que eu achei lindíssima, que é a da águia, que ensina o povo na maturidade, mesmo nas suas quedas, ele retoma nas asas e vai carregando o seu povo, para mostrar de novo que a aliança tem a ver com Deus carregando esse povo e pedindo para que eles se entreguem a esse cuidado.
Então, eu diria que a lição já abre falando do amor de Deus para a gente poder entender agora como vem a lição trazer a lei, o Sinai, onde é que entra isso e como que a gente encaixa isso. Um Deus que me carrega, mas que sabe que eu vou escorregar, vai me retomar de volta. Como é que a lei vai lidar com esse processo e como que a gente vai lidar com a lei durante esse processo de salvação? Valeu, show. Eu acho que eu fiquei pensando aqui, né? Deus aparecer para tirar o povo, né? Depois de tantos e tantos anos de escravidão. E eu tô vendo assim, trazendo para os dias de hoje, assim, né? A gente vai vendo como é que as pessoas e a gente mesmo já está cansado dessa questão do Covid, né? O mundo inteiro. E como a gente vê tanta desgraça acontecendo, e eu não tenho dúvida nenhuma que a desgraça que acontecia em uma situação de escravidão, e eu vejo as pessoas o tempo todo se perguntando, puxa, mas por que tanta desgraça? Por que acontecendo com tanta gente? Olha as situações de família, criança ficando órfão, né? Tanta gente ficando viúva, perdendo pai, perdendo mãe, perdendo filho e tal. E as pessoas estão cansadas. Eu estou cansada, né? Estou cansada. Agora, o que foi, de repente... E as pessoas vão perdendo a fé em Deus, né? Porque sofrer faz muita gente perder a fé em Deus. Ou o seu coração se aproxima mais de Deus ou você endurece, que foi a reação lá do faraó, né? E de repente Deus chega e diz assim, eu vou tirar você do Egito, eu vou libertar você, vou carregar você e tal. É um negócio assim... que Deus também promete para a gente hoje, né, na situação que a gente vive hoje. Ou seja, se a gente não mantiver a mente fixada em Deus o tempo todo, essa conexão com Ele, a gente não consegue levantar, não consegue sair da onde nós estamos, né? Saindo de domingo para segunda, quem se habilita? Ou se tiver também alguma coisa dentro de domingo, pode comentar. Não, acho que só pegando, talvez, e indo para a segunda, pastor, pegando o que o Tonasso falou a respeito das figuras da metáfora e desse Deus na iniciativa, quando no capítulo 6 aparece, né, Deus falando com Moisés e aparece a expressão, né, eu me lembrei da minha aliança, eu fiz aliança com Abraão, Isaac, Jacó, eu me lembrei da minha aliança. E é claro que Deus não havia esquecido, né, mas é para que Moisés, mais tardiamente o povo, né, tivesse a noção de que a aliança em algum momento, o povo teve aí o seu sofrimento, seu tempo de escravidão, mas a aliança não deixou de ser algo que estava na mente e na intenção divina. E aí aparece, e eu acho que esse reforço é bem importante. Deus aparece dizendo no versículo 6, né? Eu vos farei sair debaixo dos trabalhos forçados do Egito e tudo mais e tal, tornar-vos-ei por meu povo, eu serei vosso Deus. E a ideia que está acontecendo aqui é muito... vai ser traduzido como que Deus faz esse papel do parente resgatador, que mais tarde vai aparecer, né? O resgatador, o Goel, aquele que resgata alguém, né? Que resgata um parente de trabalhos forçados, de trabalho escravo, alguém que por alguma dívida, alguma coisa assim, foi feito escravo. Tem essa figura, né? Levítico 25 vai explicar isso daí. Mas essa iniciativa divina, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente entender. Eu acho que isso já ficou claro a essa altura. Eu acho que isso depois de passar pelas alianças e pensar já até aqui, acho que isso ficou muito claro, que é uma iniciativa divina. A salvação, o buscar, o resgatar é uma iniciativa divina. É a iniciativa de um Deus que é livre, ele não se escraviza com o seu povo, ele não é escravizado com o seu povo, e ele é quem toma a iniciativa de trazer a liberdade, de resgatar, de redimir. É uma iniciativa dele. Ele escolhe assim fazer. E só uma coisa, acho que isso é um assunto que a gente já passou outras vezes, nas outras edições, a gente já pode avançar, acho que não precisa gastar muito tempo pensando sobre essa iniciativa divina, mas só uma coisa interessante é que é como Deus vai pedir em algum momento que o seu povo reproduza a sua atitude, né? Ele vai se colocar como referência para que o povo entenda que em outras circunstâncias, em momentos semelhantes, é necessário agir com a mesma misericórdia com que Deus os tratou, né? Então ele vai estabelecer essa ideia do resgatador. Depois, quando a gente vai lá para o livro de Ruth, a gente vê Boaz fazendo essa figura de ser o resgatador. E ele pede isso constantemente. Eu acho que essa ideia de que a misericórdia divina é um padrão para o funcionamento da misericórdia humana, da gente também ser
praticantes dessa misericórdia. Eu acho que só da lição de segunda, e acho que se quiser avançar, dá para avançar, mas se outros querem falar também, mas para mim, na segunda fica muito isso, a iniciativa é divina. O padrão, o comportamento, o início da salvação, da redenção, do resgate, tudo tem início na vontade divina, na iniciativa divina. Por mais que seja dito que Deus ouviu os clamores, ainda assim é uma iniciativa, é uma vontade divina de resgatar e de salvar. Eu fiquei estudando essa lição aqui e me deu vontade, assim, eu quero jogar uma pergunta para vocês três aí, né, assim, é uma coisa que me ocorreu, né, porque a gente fala muito, assim, dessa iniciativa divina, da bondade divina e tal, e aqui nessa lição de segunda faz uma comparação entre o livramento lá do dilúvio como o livramento do Egito. Mas será que essas duas coisas não podiam ter sido evitadas por Deus? Ou seja, o dilúvio, né, que é uma destruição total da terra, e agora essa escravidão no Egito não podia ter sido evitado de alguma maneira? Ou seja, essa graça não se manifestaria maior ainda se isso não tivesse acontecido na história? Ó, Deus livrou o mundo do dilúvio, livrou o mundo de lá, livrou Israel de ser escravo no Egito. Fica isso na minha cabeça, sabe? Eu acho que incomoda a minha mente, assim. A gente fala de um ato livrador de Deus, mas e aí? E aí? O pastor Edson não falou nada ainda, acho que ele pode falar. Vou deixar o Edson falar, porque a gente divide bem aqui, viu, quem fala, senão vira vira um monólogo. Que legal, né? Vocês deixam a bucha comigo, né? Sem amizade. É difícil, pastor Fernando. Essa é uma pergunta extremamente complexa, né? De vários pontos de vista que você colocou. Eu vejo uma das possibilidades de resposta que eu vejo, que eu imagino, é que se Deus livra a gente dos juízos, ou se os juízos só caem sobre aqueles que merecem o juízo, no fundo, todos nós, né? Então o pecado teria lógica, né? E faria todo sentido, né? E esse eu vejo que é um dos motivos para a questão da escravidão. A escravidão é uma amostra de como a cultura humana, de como as ideologias humanas, né, no caso do Egito, elas oprimem, elas são violentas, elas transformam pessoas livres, que era a família de José, né, de Jacó e José no Egito, eles eram livres, eles tinham terra, eles tinham possibilidades, mas isso não caiu bem para os futuros faraós e para os próprios egípcios, porque eles ficaram com medo. Então veio a opressão, etc. e tal. E tem também uma inversão de valores, né, porque Deus chama Abraão, que era um cara rico, que era um cara cheio de posses, era um cara que tinha privilégios, né? Tinha muitos privilégios. E aí a descendência de Abraão se torna escrava. E Deus continua chamando, Deus liberta os escravos e usa os escravos, né? Usa pessoas que não tinham mais nada, que tinham perdido as posses, que tinham perdido o status. Então Deus pode usar um cara com status real e Deus pode usar um cara com status de escravo para cumprir o seu propósito. Quanto ao dilúvio, talvez a frase que mais explique, né, o porquê de um juízo tão duro de Deus seja lá em Gênesis capítulo 7, 6 e 7, quando fala que a maldade do ser humano maculou, né, ou impregnou, ou infectou a terra, né? Ou seja, o ser humano estava tão mal, se transformou em algo tão... O ser humano se tornou algo tão mal que ele estava até contaminando a própria terra, né, no sentido literal mesmo. E aí Deus intervém. Agora, a graça de Deus, ela não se manifesta apenas nas intervenções, nas não intervenções, né? Ela se manifesta também nas intervenções. E eu acho que isso é um processo importante da gente entender. Eu gostei demais dessas respostas aí que você deu, né? Também compartilho aí com essas opiniões ou com essa visão sua, né? Até porque a gente vê que o mal, o grande causador do mal nesse mundo é Lúcifer, é Satanás, né? E Deus não impede, como você falou aí, né? Não impede as pessoas de sofrerem.
E também não é só ele é o grande causador, mas ele usa pessoas também, pessoas que se colocam à disposição, né? Então, à disposição do mal para fazer esse mal, né? Em relação ao povo de Israel, Deus, por exemplo, a primeira coisa que eu pensava assim, Deus poderia ter mandado a fartura lá na terra de Canaã, onde estava Jacó, né? E o José não podia, porque daí ele disse para os irmãos, não, isso foi o plano de Deus, veio aqui para vocês, para fazer um grande livramento, né? Quando os irmãos dizem, nós mandamos você como para cá e tal, você foi vendido e tudo. Não, foi um livramento. E realmente foi um livramento, porque não foi um livramento somente da fome. Porque se Deus quisesse livrar somente da fome, ele teria mandado o sonho para os irmãos não teriam vendido e ele teria mandado todo aquele discernimento e a fartura lá para a terra de Canaã, ali onde eles estavam, e eles poderiam ter distribuído alimento para o mundo, né? Mas Deus, primeiro, ali Deus contou com a liberdade de escolha dos irmãos de José que o venderam, né? E aí Deus vai transformando espinhos em espinheiros em jardins, né? Depois, quando a gente lê ali no livro no História da Redenção, né? no Patriarcas e Profetas, a gente vê que se Deus tivesse mantido o povo na terra de Canaã, eles iriam se contaminar com o povo pagão, né? E como esse povo foi para o Egito, eles não se misturaram com o egípcio porque o egípcio não gostava de pastores de rebanho, né? Então Deus manteve aquele povo, e aí entra de novo a questão da liberdade de escolha do ser humano, porque um faraó lá na frente vem e escraviza o povo, né? Deus sabia o que ia acontecer? Deus sabia o que ia acontecer, mas Deus vai agindo da melhor maneira possível, sem infringir essa lei dele, porque Deus se submete às suas leis, da liberdade de escolha do ser humano, né? Então, e Deus vai de novo transformando o espinheiro em jardim, e aí Deus vai lá e resgata o povo, e ele não só resgata, né? Ele promove um outro aspecto da aliança, né? Ele levanta umas coisas que a gente vai estudar ainda aqui, né? Pode falar, manda ver. É que eu também vejo de uma maneira que é baseado naquilo que a gente deu na primeira lição desse trimestre, que é quando a gente falou do Imago Dei, do Imitatio Dei, que é essa coisa de Deus, quanto Deus compartilha coisas com o humano. A gente está falando disso como se isso fosse uma demanda pós-pecado, né? Como se essa coisa Não, ele cria o jardim, ele já diz para o ser humano, olha, eu estou compartilhando funções, eu estou compartilhando, você vai participar daquilo que está acontecendo aqui, lá no Jardim do Éden. E agora, com a entrada do pecado, eu acho também tem um pouquinho dessa coisa de Deus compartilhar, inclusive o lidar com as demandas, porque a gente está falando disso como se o ser humano estivesse lidando com o mal sozinho, e Deus não tivesse todo o tempo tendo que lidar com isso também. Noé lida com o mal na época dele, mas Deus lida com o mal na época de Noé, na época de Abraão, na época de Moisés. E esse Deus está chamando o ser humano para participar disso e lembrando que na aliança, nesse Deus que se revela na aliança, ele é revelado também quando esse ser humano ele tem essa função de José, ele tem essa função lá do José sendo o provedor, como Deus é o provedor, e depois dos resgates. Então, de alguma maneira, esses cenários ruins, esses cenários de crise, esses cenários de livramento, eles têm a ver com essa soberania divina, com Deus transformando as circunstâncias, mas também com esse convite constante desse Deus da aliança de ser reproduzido na sua atitude, no seu amor, na expressão do seu cuidado, por aqueles que fazem parte da aliança. Então, ou seja, aqueles que estão na aliança vão compartilhar dessa bênção de Deus. E é importante pensar que essa bênção de Deus, ela inclui essa partilha da misericórdia, dos atributos divinos também, e partilhar dos atributos divinos passa, e aí eu acho que indo lá para frente, mas quando Paulo fala, né, dessa coisa que a nós foi dado o privilégio de crer, mas de padecer também, de sofrer com o mal como Deus sofre, né? Eu acho que isso também faz parte dessa dinâmica de quem está sendo abraçado pela aliança, lidar com aquilo que é contrário à aliança. Pastor Fernando, só um comentário, você breve. Eu acredito também que essas intervenções divinas que você citou, né? Por que Deus deixou chegar nesse ponto para livrar, mas não antecipou talvez isso? Enfim,
acho que faz parte do caráter dele, da didática de amor mesmo, que a gente citou na primeira lição. Quando o Edson coloca lá, eu lembro até hoje o argumento dele, ele falou sobre a questão da árvore do sábado, você lembra? Que era uma lembrança de que nós não éramos deuses, né? Nós não éramos semelhantes a ele nessa lógica de poder fazer o que a gente quer. Então, eu acho que toda vez que Israel, como figura, metáfora de nós humanos, humanidade, se esquecia do propósito, né? Ser rei, ser sacerdote, como o Thiago falou, servir, ia perdendo essa visão, as consequências naturais dessas escolhas iam gerando esse caos. E as intervenções de Deus eram redentivas, né? Ele ia resgatar o propósito do povo. Então, eu acredito que essas intervenções e essa lógica de deixar chegar nesse ponto para intervir tem a ver com misericórdia, pastor Fernando, tem a ver com a misericórdia. É a misericórdia estendendo a misericórdia até que o povo entenda que sem ele não é possível. A gente tem essa tendência humana de quanto mais Deus mantém uma bênção, uma aliança sobre nossa vida, a gente faz o que quer e Deus vai mantendo a bênção. A gente geralmente esquece do propósito e nunca mais retoma para ele. Eu vejo pouquíssima gente na jornada cristã abandonando a Deus em momentos de dor e desespero. Geralmente elas recorrem a Deus nessa hora, né? A não ser que seja uma crise muito profunda que a faça questionar até a existência de Deus, mas geralmente o ser humano, quando entra em crises como a gente está vivendo agora no Covid, as pessoas recorrem a Deus, elas recorrem à vida espiritual, elas se acertam com Deus, elas vão orar mais, elas vão buscar mais o evangelho e tudo mais. E o contrário é muito real. Vejo muitas e muitas pessoas na minha jornada como pastor abandonando o propósito de reinado e sacerdócio porque Deus está mantendo a bênção. Ou seja, eu não estou dizendo que Deus manda o mal, nem que ele ordena o mal, mas acho que a permissão de Deus chegar a alguns limites e ele agir para redimir é para retomar a gente para o coração dele, como fica claro em toda a história da aliança, Deus sempre trazendo um convite de restauração e a misericórdia sempre sendo o pano de fundo dessas ações de intervenção de Deus. Então, eu diria que Deus intervém nesse limite para não negar o seu próprio caráter, que diz que é amor, e amor implica em deixar a gente livre. Então, acho que ele continua honrando quem ele é. A verdade é que nós estamos sempre fugindo de Deus e Deus está sempre correndo atrás. A história do Éden vai sempre se repetindo, né? Eu já vou passar para você, Edson, aí, mas as duas coisas são certas. Primeiro que em geral, as pessoas se aproximam de Deus quando sofrem. Porém, quando chega na morte, eu tenho visto um monte de gente abandonando a fé em Deus, porque Deus não adiantou nada, eu pedi, mas não aconteceu. Ou seja, se foi pelo meu filho, se foi pela minha esposa, se foi... Então, a partir daí, agora, se Deus restaurou, agora aquilo fortaleceu a minha fé. Isso até eu precisar de um próximo milagre, né? Porque a gente vai sempre de milagre em milagre. Quando o milagre acontece, ele não é o suficiente aqui para provar para mim essa intervenção de Deus. Mas vamos lá. Edson, manda ver, pode falar. Eu queria permanecer no raciocínio do Tonasso, que é interessante, sobre essa questão do juízo também como misericórdia, porque faz parte de um processo de entendimento do texto bíblico também, né? Então, eu não vou falar do dilúvio especificamente, mas quando a gente lembra lá de Gênesis 3, quando Deus fala, né, para o ser humano, ele fala assim, não, e você vai voltar ao pó porque do pó você veio. Ele está dizendo ali para o primeiro casal, ele está dizendo para o ser humano que o ser humano vai morrer. Né? Então é uma linguagem de juízo, é uma linguagem de morte, é uma linguagem de destruição, é uma linguagem dura. Mas aí o verso seguinte, Adão vira para a mulher, que não tinha nome, era só mulher, e ele fala, não, agora o seu nome é Eva, Havá, que significa vida. Né? Então, é um juízo forte que Deus dá, mas o narrador e o próprio, né, o narrador contando a história, ele fala de vida, de misericórdia, de graça. Né? Então, isso é um processo muito interessante. E por que eu estou mencionando isso, que tem a ver com a aliança sinaítica? Quando a gente vai para Deuteronômio, capítulo 28, 29 e 30, é interessante porque no capítulo 29, quando ele fala da aliança, quando Moisés está falando da aliança, olha, Deus está fazendo essa aliança com todo mundo, etc. e tal, ele menciona um grupo específico. Ele diz assim, olha, quando as maldições da aliança vierem, ou seja, quando vierem os juízos de Deus pela desobediência, ninguém deve se abençoar, né? É engraçado o texto, ele fala, ninguém deve se abençoar no seu íntimo dizendo, dane-se, vou seguir minha vida aqui, vou fazer o que eu quiser, porque Deus é bom mesmo, ele vai perdoar.
Porque as bênçãos e maldições lá no capítulo 26 de Levítico são engraçadas. Porque Deus diz que vai abençoar se o povo for fiel, e aí tem uma linguagem muito interessante, porque a bênção já veio. Então, basicamente, ali as bênçãos de Levítico 26 significam que Deus vai continuar abençoando, porque as bênçãos já vieram. E aí diz que se o povo desobedecer, vão vir as maldições. Aí no final do capítulo de Levítico 26 vai dizer assim: mas quando tudo isso acontecer, e se vocês se arrependerem, eu vou restaurar vocês. Mas ainda que vocês não se arrependam, eu, por amor a Abraão, Isaque e Jacó, por amor ao meu nome, eu vou restaurar vocês. Aí ninguém entende nada, né? Porque Deus fala por amor, mesmo que não tenha arrependimento, por amor. Aí Moisés, depois, quando ele repete as bênçãos e maldições, no capítulo 29 ele acrescenta isso. Ele fala assim: quando vierem as maldições, que ninguém se abençoe no seu íntimo, dizendo: vou fazer o que eu quiser, porque Deus é bonzinho mesmo. Ele vai perdoar todo mundo, né? Então, a gente imagina os juízos de Deus como um negócio, tá vindo o juízo, vai matar todo mundo, Deus é mau e tal. Mas o narrador bíblico, o autor bíblico, ele enxerga esses juízos como uma oportunidade de salvação, de bênção, de amor de Deus e tal. E Moisés fala isso: olha, ninguém se abençoe no seu íntimo dizendo que vai dar certo. Porque Deus é amor, ele vai perdoar no final e vai dar tudo certo, né? Então, acho que isso é um processo interessante. Como o Tonasso falou, a gente precisa entender certas coisas não a partir da nossa dinâmica do que é mal e do que é bom, mas a partir da dinâmica do texto bíblico e do próprio Deus, né? Que é graça, que é misericórdia, que é amor, e assim por diante. Isso é um detalhe importante na minha modesta concepção. O Tiago queria falar alguma coisa, Tiago? Não? Então, beleza. Não. Então, não. Eu vou voltar, né, para o texto lá da terça-feira, vai falar ali de Êxodo 19 a 24. Vai lá, manda ver. E eu vou reforçar duas coisas, né? Eu vou reforçar o negócio dos reis e sacerdotes, né? Que lá em Êxodo 19, quando o povo se reúne para Deus, então, selar a sua aliança, ele fala: vocês vão ser um reino de sacerdotes. Então, Deus resgata a missão original, mantendo aquela continuidade que a gente já está falando aqui em todas as missões que a gente participa. Deus mantém essa continuidade, ou seja, são reis e sacerdotes desde Gênesis capítulo 1 e 2 e permanecem depois do pecado como reis e sacerdotes. Essa é a nossa missão, né? Nossa missão. E, ao mesmo tempo, Deus dá a lei e Deus dá o santuário, né? No Gênesis, você tem lei e você tem santuário também. Então, as coisas vão se mantendo, a dinâmica do relacionamento entre Deus e o homem vão se mantendo. Isso é uma das coisas que o Tiago mencionou, que são muito importantes, né? Deus se mantém. O plano de Deus se mantém. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim: não, Deus tem um plano B. Deus não tem um plano B. O plano de Deus se mantém sempre, né? Se mantém sempre. Então, acho que isso é importante da gente perceber na aliança sinaítica, como os mesmos elementos de Gênesis 1, 2 se mantêm aqui em Êxodo capítulo 19 a 24. E no recheio de Êxodo 19 a 24, você tem várias leis, né? Além dos 10 mandamentos, você tem leis. E várias dessas leis são leis do que hoje nós chamaríamos de justiça social ou direitos humanos, né? São leis a favor do escravo, são leis em relação à adoração também, mas são leis a favor do escravo, em relação à propriedade, em relação à justiça social, que são coisas que, infelizmente, hoje, muitos de nós cristãos deixamos de lutar por. Uhum. Eu queria destacar um negócio assim, né? Porque quando ele vem aqui para essa aliança do Sinai, né? E que ele coloca ali o tabernáculo expandindo, né? O conceito de verdade presente, né? Como é que lá no começo era o cordeirinho, e depois essa noção de aliança com o Noé, depois com Abraão, agora assim a aliança no Sinai, ou seja, esse conceito a verdade presente, que é o quê? É uma verdade só, um pacote de verdade, mas que Deus vai revelando partes dela no decorrer da história, né? Então lá o cordeiro, depois agora aqui o tabernáculo e tal,
E a gente vê esses seguidores de Deus como os evangelistas do Antigo Testamento, né? Quando eles constroem o altar, quando eles colocam ali o cordeirinho, quando eles apontam para a graça salvadora, né? Quando eles acreditam nessa graça, como o Hebreu cita que Abraão, ele pela fé, né? Ou através da graça, através da fé dele nessa graça maravilhosa de Deus, do relacionamento que ele tinha com Deus, né? Esses elementos todos entram ali. Então a gente vê que esse evangelho, porque eles eram evangelistas do Antigo Testamento, porque tinha um evangelho. E o evangelho era o cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento. E aí entra, no dilúvio, Deus preserva esse evangelho, porque, como eu tenho dito aqui, né, muitas vezes, assim, os olhos de Deus estão no futuro, na eternidade. A promessa é feita para Abraão, mas é a posteridade dele que vê, e isso chega com resultados eternos para nós, né? Então Deus está vendo o futuro, Deus está vendo a eternidade para nós, né? Então, o cordeirinho, eles sacrificam aquele cordeirinho, esse evangelho vai, e no dilúvio Deus vê que de repente quando Noé morrer, o evangelho vai se perder. E eu? E você? E nós que estamos aqui hoje, o que seria de nós? Nós não existiríamos mais, porque não faria mais sentido o mundo existir, porque não teria eternidade, né? Só a finitude é que ia mandar. Então Deus preserva o evangelho com Noé, para que possa haver eternidade, e o pagamento, o cumprimento de Deus dessa parte dele da aliança de dar vida eterna para a gente, né? E o mesmo acontece lá também, quando o povo vai escravizado no Egito, que de certa forma Deus preserva também o evangelho, quando ele mantém o povo de Israel, os descendentes ali de Jacó, separados dos egípcios, eles não se misturam, então eles mantêm mantêm o evangelho, para eles saírem de lá e aí se tornarem uma nação, e agora continuar esse plano de Deus, que eu concordo plenamente também, né? Não existe plano B. Deus tentou o plano com Abraão, mas não deu certo, aí Deus colocou a igreja. Não existe isso, né? É uma continuidade. Vamos avançar para quarta-feira? Vamos. Pastor, quarta-feira tem um ponto interessante, eu vou tentar ir mais ao ponto aqui na quarta, que é essa promessa que é dada a Israel na aliança sinaítica, tem essa ideia de que agora a fidelidade, de novo, ela retoma o assunto da fé e das obras, né? A fidelidade do povo, ia traduzir no cumprimento da promessa. O Edson explicou isso numa lição passada, que a gente fez junto, ele falou sobre o apartamento. Eu lembro que a metáfora dele era o apartamento que eu daria para o pastor Tiago. Eu não esqueci porque eu que ia pagar o apartamento, né? Então, eu também não esqueci ainda. Então, aqui em mim doeu mais, né, a ilustração. E aí ele falou sobre isso, que a ideia do apartamento é assim, o apartamento estaria disponível, mas o usufruir dessa bênção tinha a ver com a fidelidade do povo. Então, só retomar essa metáfora para dizer o seguinte, não é a concessão da aliança, a concessão da bênção que está em jogo aqui na fidelidade do povo, é o cumprimento. Então, assim, por que eu estou lembrando disso? Porque quando se fala de fidelidade, a lição vai trazer na quarta-feira, para mim, a lição de quarta-feira, ela é algo que toca muito meu coração, porque é o âmago de muitas crises e neuroses do cristianismo que a gente vive hoje. E a lição, ela vai fazer uma pergunta interessantíssima. Ela fala assim, leia Êxodo 19, 5 e 6, né, que é quando Deus fala, que o Edson já citou, né, se vocês me obedecerem, tem uma condição, né, e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Aí ele fala, aí vocês serão sim meu reino e sacerdotes, tal. Então, assim, ele coloca assim, como você entende que o Senhor disse no contexto da salvação pela fé? Como que você entende isso em relação à salvação pela fé? De novo, retomando esse assunto, ela fala, a ordem de obedecer ao Senhor, de alguma forma, anula o conceito de salvação pela graça? Então, assim, de novo, pastor Fernando, aqui é uma questão muito séria, e eu vou destacar 3 simples realidades aqui para ajudar quem está estudando a lição aí na quarta-feira. Primeira delas, que vale muito a pena você retomar isso, é que a obediência que Deus pede, ela é tradução da fé. A obediência aqui do povo, ela é uma resposta de amor, né? A fé que o povo tinha em Deus. Então, quanto mais o povo aprendia a depender de Deus,
mais essa dependência se traduzia em obediência. Então, não ache que porque o povo não conseguiu cumprir e não obedeceu, Deus ia tirar uma bênção. Pelo contrário, a bênção estava lá, e essa gratidão que o povo sentia, traduzida, né, em obediência, era a fé do povo colocada em prática. Já foi citado aqui, eu vou retomar. Tiago retoma isso lá na carta dele, quando ele vai falar que tem uma fé que é uma fé que é viva. Essa fé viva é uma fé que se traduz em boas obras. Uma fé viva, ela se traduz em obediência. Não dá para falar que tem fé, ele diz, se você não simplesmente não age em direção dessa fé. Então ele fala, sua fé é infrutífera. Eu vou usar uma metáfora aqui, que a do apartamento marcou, então eu vou colocar uma que Jesus usou. Jesus fala da metáfora da videira, né? Então é bacana, irmão, você pensar nisso. Existe frutos que são dados, né? E existe ramos que dão frutos. Mas existe ramos que estão na videira e não dão frutos, tá? Então, existe a possibilidade de uma fé nominal? Sim, o próprio Cristo coloca. Tem ramo que, estando em mim, não dá fruto. E esse o Pai corta. E tem ramo que, estando em mim, dá fruto. E esse o Pai poda, para que dê mais fruto ainda. É bom pensar nisso, porque assim, poxa, pastor, mas eu tenho uma fé. Eu frequento a igreja, estou firme aqui. Mesmo em a pandemia, eu continuei sendo fiel. E eu vou dizer a você, sim, isso é muito bom, que você continue sendo fiel e você traduza isso em frutos. Mas tem gente que acha que o fato de continuar pertencendo a uma comunidade religiosa, o fato de continuar frequentando o culto online, por exemplo, isso traduz em algum fruto de fé. Não, a palavra de Deus é muito clara. Israel deveria cumprir uma função sacerdotal, de reinado, ou seja, quanto mais ela cumprisse essa função, mais estaria traduzida na sua fé uma fé viva, uma fé que estava sendo podada por Deus, mas dando fruto. Quando Israel parava de dar fruto, Deus falava, cuidado, porque a aliança está rompida, eu vou cortar. A concessão está aí, mas o cumprimento, eu vou ter que cortar vocês, que vocês não estão traduzindo esse fruto. Então, essa é a primeira verdade que eu destacaria aqui. O fruto da obediência, ela é gratidão. Quanto mais agradecido pelo amor derramado sobre a aliança, quanto mais agradecido por aquela águia que me carrega, quanto mais gratidão eu tenho por aquilo, mais eu traduzo isso em obediência. E outra verdade que eu vou trazer para você pensar é o seguinte, graça nunca foi oposto de esforço. Graça sempre foi oposto de mérito. Isso é muito importante você entender, meu querido irmão, e minha querida irmã que está assistindo, porque a gente acha que se é pela graça, se é Deus que me carrega, se quando eu cair ele vai me pegar de volta e me trazer. O Edson tocou nesse assunto agora, o pastor Edson. Poxa, eu não vou me esforçar. Não, pelo contrário, Israel deveria fazer tudo que estivesse ao seu alcance para poder honrar esse amor e essa graça em forma de agradecer a Deus esse amor. Só que nunca mereceria, jamais mereceria, como vou citar aqui o Capitão Nascimento, né? Jamais serão, jamais merecerão, porque realmente, você entendeu, você que já assistiu essas coisas por aí, você entendeu minha piada, é querer merecer alguma coisa, você não vai conseguir, jamais merecerão. Só que é o seguinte, façam tudo que estiver a seu alcance, porque graça não é o oposto de esforço, mas é o oposto de mérito. Então, um coração grato por um Deus que carrega, ele não quer merecer nada, ele já sabe que tem, está concedido, mas ele em amor traduz isso em obediência através da fé. Uma fé viva, lembra lá do fruto, uma fé que está conectada e dá fruto. Então, para mim, o cerne da lição de quarta é ter fé viva, sabendo que isso não tem a ver com mérito, mas tem a ver com tradução do amor que eu já recebi. E pegando, pastor, se me permitir, já pegando isso que o Tonás falou e já talvez indo para quinta-feira, que é essa questão da obediência e como a gente vai perceber que em algum momento essa obediência e essa da natureza humana, né, de não apenas do mérito, mas de se colocar num lugar em que as suas atitudes, as suas posturas são centrais. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe constantemente que um inimigo forte da aliança e da manutenção do povo na aliança é a idolatria. E não dá para negar que a idolatria, ela é se dá a gente pensa sempre, né, em outros deuses e tudo mais, mas a idolatria é quando a maneira, o modo de Deus operar é substituído por um modo humano de operar. É a maneira humana de fazer as coisas. E aí agora Deus estabelece uma maneira, olha, para estar na aliança é através de fé. E o que a gente vai perceber é que com alguma frequência isso vai ser transformado. E aí, então, essa manutenção, esse acesso à aliança, esse estar na aliança, passa a ser privilégio daqueles que têm um determinado comportamento. E isso é a idolatria de substituindo uma maneira de Deus operar por uma maneira humana.
E me chama a atenção que a gente está falando dessa resposta, desse esforço humano, e que existe esse esforço, existe essa questão talvez do eu vou fazer em resposta àquilo que eu já recebi, eu vou levar essa graça adiante. Mas uma coisa para mim fica muito importante em Êxodo capítulo 19, o Tonasso citou o versículo 5 e 6, é a resposta do povo no versículo 8. Que o povo rapidamente, né, no versículo 7, fala: essas são as palavras que Deus ordenou e tudo mais, tal. E aí no versículo 8, tudo que Yahvé disse, nós o faremos. E essa pressa humana também de prometer coisas para Deus, né? Não, a gente vai fazer tudo o que diz, e tomar voto, e fazer resolução para a vida inteira, e dizer eu vou fazer tudo, eu vou dedicar minha vida para Jesus, e essa pressa que a gente tem de fazer, porque parece que de alguma maneira a gente convence Deus a nos amar mais quando a gente faz promessas mais desafiadoras. Eu vou dedicar meu filho para Jesus, né? Vou dedicar meu filho para Jesus. Se vier, eu vou fazer disso, eu vou fazer aquilo. E é interessante, é quase irônico, né? Colocar isso e escrever, e o registro disso é quase irônico, porque eles estão dizendo: tudo que o Senhor disser para nós fazer, nós faremos. Só que nas cenas seguintes eles já não estão fazendo mais, né? Só que isso não muda a intenção divina de se manter em aliança com eles. Então, acho que tem uma coisa que é esse esforço humano constante centralizar no esforço humano, é entender que a maneira humana é um caminho de chegar em Deus, mas também eu acho que essa coisa que a gente tem de que a gente precisa responder com tudo. Não, Deus está me dando muito, a graça de Deus é muito grande, então eu vou responder com um monte de promessas, e eu vou mudar a minha vida inteira, e eu vou fazer a minha vida inteira vai ser assim, e a gente promete muitas coisas para Deus, que Deus não se frustra com o nosso quebrar das nossas promessas, é a gente que se frustra e começa a entrar num movimento de não vou nem chegar muito perto dessa graça porque ela vai me exigir muito. E, na verdade, não é a graça que está exigindo muito da gente, é a gente que está achando que a graça estabeleceu uma relação de dívida, que a graça trouxe para a gente uma relação de um devedor que agora precisa fazer muita coisa, precisa prometer muito, e Deus não tá nessa relação, né? Deus não está entrando, Deus não está chamando a gente para a aliança, pedindo para a gente promessas, pedindo para a gente votos e sacrifícios e estipulação: olha, daqui para frente eu agora não faço mais isso, não vou mais em tal lugar, não como mais isso, vou para a igreja todo dia. A aliança não está baseada na nossa promessa, está baseada na promessa dele, nas promessas dele, na nossa resposta de fé. Nessa resposta de fé, é claro que existe, como o Tonasso falou, a obediência faz parte, mas ela não está, a aliança não é mantida pela obediência humana, a aliança ela não é alimentada pela obediência humana. E acho que isso é bem importante para a gente entender qual que é o lugar da obediência, e para a gente não sair por aí tentando convencer a Deus de que a gente mereceu algo que ele já fez por nós. Legal. Edson, você quer... Eu fiquei com vontade de ouvir você aí nesse finalzinho. Eu vou até colocar um negócio aqui, né? Porque eles acabaram, ali no Sinai, né, eles acabaram de fazer aliança com Deus e logo em seguida eles já quebraram tudo, né? Com o bezerro de ouro e tal. E faz um comentário aí. Nós estamos aqui daqui a pouco já caminhando pro fim, assim, né? Mas eu queria ouvir você nesse finalzinho aí. Você mencionou o bezerro de ouro aí. Então, o processo da aliança, e eu vou tentar resgatar aqui um pouco de tudo que o Tonasso e o Tiago falaram. O processo da aliança é justamente que existe uma parte que se mantém fiel sempre, né? Que é Deus, né? E talvez o exemplo mais ilustrativo disso seja do profeta Oséias, né? O Oséias não trai Gômer em nenhum momento, ele continua fiel, ele não tira a aliança do dedo dele. E é assim que Deus se comporta o tempo todo. E é por isso que tem aquela fala que a gente estava tratando mais no início da lição, a minha fala de que as pessoas, ao entenderem isso, de que Deus não tira a aliança do seu próprio dedo, elas se acomodam achando que vai dar tudo certo, porque, afinal de contas, como Deus se mantém fiel, está tudo resolvido, né? Está tudo resolvido e vai dar tudo certo para todo mundo, não interessa o que você faça.
E realmente não interessa o que você faça, porque a graça te alcança em qualquer lugar e de qualquer jeito. Mas o problema é que existe a nossa liberdade de escolher, né? E quando você escolhe não aceitar a graça, você se coloca para fora. Eu acho que é um pouco disso que a ilustração do Tiago, desculpa, do Tonasso da Oliveira tem a ver. Se você escolhe não dar frutos, ainda que você esteja ligado à videira verdadeira, você vai ser cortado fora. Não porque Deus está deixando de ser fiel com você, mas porque você escolheu ser infiel, né? Você escolheu não dar frutos. E lembrando que esses frutos não são a guarda dos mandamentos. Né? Isso vai ficar muito claro ao longo de todo o Novo Testamento. Os frutos, né? Na verdade, é o fruto do Espírito, que é um monte de coisas que tem a ver com como a gente é em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Né? E não tem a ver necessariamente com você comer ou deixar de comer as coisas, né? Ir na igreja ou deixar de ir na igreja. Tem justamente a ver como você trata as pessoas. Você é amoroso. O beneficiado do fruto é o outro, né, Edson? Não? Exatamente, exatamente. O fruto não é o fim em si mesmo, né? O fruto existe para alimentar o outro. Exatamente isso, perfeito. Portanto, a fidelidade a Deus, ela não é refletida nas coisas que a gente faz em nosso benefício, mas nas coisas que a gente faz em benefício das outras pessoas. Né? Então, eu vejo assim, a nossa tendência é dupla, em virtude da nossa natureza pecaminosa. Né? Primeiro, é uma tendência forte da gente ser legalista. Né? É muito forte da gente ser legalista. A gente vive numa sociedade em que toda causa tem um efeito. Né? Então, se eu fiz, logo eu vou receber. Essa é a nossa tendência natural. E a gente lida com Deus da mesma maneira. Não, eu orei com fé, eu guardei o sábado, eu sou vegetariano, então Deus vai me abençoar, não vou ficar doente, a minha família vai ser protegida e etc e tal. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim. Na graça não tem causa e efeito. Na graça a causa é Deus e o efeito é Deus, né? Mas aí você responde essa graça. Como você responde essa graça? Dando fruto, sendo bondoso, né? Sendo misericordioso, sendo longânimo, sendo justo, não com você, com as pessoas ao seu redor, né? Sendo sacerdote e rei para as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E a gente tem uma segunda tendência, que é, talvez, no nosso meio adventista do sétimo dia, uma tendência um pouquinho mais rara, mas presente também, que é assim, Deus é bom pra caramba, vai dar tudo certo no final, eu vou aqui fazer meu esquema, eu vou xingar as pessoas na internet, eu vou aloprar todo mundo que eu quiser, vou sair pegando, né, mulherada e etc., porque, afinal de contas, eu não estou nem aí brincando com sentimentos alheios e tal. Eu vou fazer o que eu quero e, no final, Deus me perdoa, porque, afinal, ele perdoa o ladrão na cruz, ele perdoa qualquer um, né? Mas esse tipo de comportamento, a Bíblia é clara em dizer que também não funciona. Né? Então, Romanos vai retomar o tema que eu mencionei de Levítico 26, Deuteronômio 29, e vai dizer assim, aquele que confia na graça, né, que acha que a graça... não, a graça vai vir, não importa o que eu faça, esse daí está se desligando do corpo também, do corpo de Cristo. Porque não é assim que funciona. Né? E, enfim... Eu acho que o recado da lição, principalmente porque depois dos 10 mandamentos vem o santuário, já mostra claramente para a gente a mensagem de Deus, dizendo assim, eu estou dando a lei, mas eu já sei que vai dar errado, que vocês não vão fazer direito. Eu já sei que vocês não vão conseguir cumprir. Então já vou te dar o santuário. Porque o santuário é o lembrete constante no Antigo Testamento e depois no Novo, principalmente através do livro de Hebreus, de que eu adorei o que o Tonasso falou, eu anotei, inclusive, aqui, não é mérito, nunca foi. Não tem mérito, no santuário não tem mérito, mas tem o esforço. E qual é o esforço? Reconhecer o meu pecado. E ir até Cristo, que é o Cordeiro, e confessar esse pecado. Esse é meu esforço. O resto, eu não tenho mérito. É o que Cristo vai fazer em mim, através de mim, etc., e apesar de mim, e assim por diante. Então, a dinâmica de lei e santuário me lembra constantemente isso, que a graça não é mérito, porque eu não consigo guardar a lei.
mas ela é um esforço de me arrepender e confessar o meu pecado. E aí receber essa graça que abunda do trono de Deus. Maravilha. Tonasso, considerações finais aí. Você tem 30 segundos para falar. Então deixa Jesus falar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nosso esforço na graça é correr para Jesus. E nele a gente sabe que a aliança vai estar cumprida sempre em nós e através de nós. Show. Agora, olha só, e não é interessante que a Laodiceia seja a última igreja e que os remédios, que são 3 remédios que Jesus, que é a testemunha fiel e verdadeira, receita para Laodiceia, e aliás, assim, esse remédio só serve para mim se eu reconhecer que eu sou morno, não o outro, né? Eu sou morno, então eu preciso desses remédios. Esses 3 remédios, o primeiro deles são as vestiduras brancas, que representam a justiça de Cristo, né? Aí entra de novo a graça, né? E por que está em Laodiceia? Justo é porque Deus, Jesus, sabia que a gente continuaria, depois de tantos milênios aí, tendo a palavra de Deus, a gente continuaria tendo dificuldade de entender esse relacionamento entre a graça e aquilo onde entra a obediência, né? Graça e obediência. E eu quero contar uma história, não sei se ele vai ficar feliz, né? Mas aproveitando que o Lucas não está aqui nesse grupo, né? Quando os meninos eram pequenos, a gente sempre chegava assim e de viagem, a gente viajava muito cantando, o carro cheio de bagagem e de moleques, 3 moleques. E aí pegava um menino, levava para dentro de casa, aí pegava outro menino, levava para dentro de casa, aí pegava outro menino, levava para dentro de casa. Enquanto isso, a Maricel tirando as coisas de dentro do carro e tal, mala de todo mundo, depois pegava as malas também. E quando o Lucas, não me lembro que idade ele tinha, mas talvez tivesse ali uns 7 anos, acho que 6, 7 anos. E aí, nessa coisa de buscar um menino e buscar outro menino e tal, e até ali ele sempre era carregado, né? Eu sempre ia lá e buscava e levava também. Mas naquela noite ali, era de madrugada, e nessa que eu fui levar o segundo menino, quando voltei para buscá-lo, e eu encontrei ele no meio do caminho, com o cabelo todo desmanchado, assim, coçando o olho, esfregando o olho, e carregando uma mala, né? Para mim, isso aí é a relação entre a obediência e a graça, né? Quer dizer, nunca falei para ele, pô, eu até hoje, você tem 7, 8 anos, eu carrego você e levo para dentro, levo as malas, você não pode ajudar seu pai. Nunca falei. Do nada, de repente, eu encontrei com ele carregando a mala. Quer dizer, eu já não o carreguei e ele estava tipo assim, vou ajudar meu pai. Essa obediência por amor, né? Essa retribuição, essa coisa de entender qual é o meu papel, assim, diante de tanto amor de Deus por nós. Bom, hoje eu vou terminar fazendo uma oração também. Quero de novo agradecer, não é nem sua audiência, mas a sua participação dessa lição. Enquanto você aí no YouTube, no Facebook foi participando, colocando suas ideias também, ajudando a gente a entender melhor essas coisas tão lindas de Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a sua palavra é tão grande, tão maravilhosa, tão infinita, tão profunda. E por favor, Senhor, perdão por quem nós somos, porque sendo a palavra tudo isso, muitas vezes não mergulhamos nela, não aproveitamos e não abrimos o coração. Obrigado pela sua graça que nos alcança, que é infinita e que jamais para. Obrigado que o Senhor jamais esquece de nós, porque o Senhor sempre está buscando restaurar o relacionamento e porque o Senhor nos ajuda a fazer parte dessa aliança, com uma parte tão pequena, mas toda essa parte por interesse do Senhor por nós. Nos dá a vida eterna e nos ajuda a nos apropriarmos dela, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, trio. Obrigado, Edson, Tonasso, Tiago. E Deus abençoe você. Um feliz sábado. A gente se encontra na próxima semana.